doutor está falando, eu estou aqui imaginando um empresário, uma pessoa física, né? Que ouviu tudo isso que nós estamos falando aqui, aí ele decide analisar. Então, ele está analisando, coletando os documentos, tudo, e antes dele encerrar essa análise, ele recebe uma ligação do gerente dizendo o seguinte: olha, nós conseguimos uma excelente condição para você, basta assinar. E é válido para hoje. O que que ele faz? Doutora, essa é provavelmente uma das perguntas mais importantes que o empresário deve se fazer. E talvez a resposta pode surpreender muita gente. Porque na maioria das vezes o problema não está na negociação. O problema está na ordem que as coisas acontecem. Sim, Primeiro, o empresário deveria entender exatamente a sua situação jurídica. E somente depois ele negocia. O que acontece que a gente tem visto muito na prática é o contrário. doutor Marcelo, existe esse instrumento da renegociação, essa coisa que nós estamos falando tanto de renegociação, de negociação, essa coisa toda, vai resultar na assinatura de uma confissão de dívida ou de um aditivo, contratual. Aí a pergunta: qual que é o problema com essa assinatura? Qual é o peso desse instrumento? Porque às vezes as pessoas assinam uma, entre aspas, uma confissão de dívida sem entender o peso desse instrumento jurídico. Doutora, existe um detalhe muito importante. Esses documentos, eles são absolutamente legítimos. Isso é Claro. amplamente utilizado no mercado de crédito, no mercado financeiro. Nós não estamos dizendo aqui que o banco está agindo de forma irregular. De forma alguma. Muito pelo contrário. Ou também que toda negociação é prejudicial. Também é importante deixar isso claro. O ponto aqui é outro. O empresário, ele costuma enxergar apenas o desconto. Nós, como advogados, nós precisamos entender também os efeitos dessa renegociação. O que isso significa? Quais são as implicações? Exatamente. E aí, não só as implicações, e os efeitos que essa confissão de dívida vai trazer. Quais são os efeitos, juridicamente falando e negocialmente falando também? Doutora, um exemplo, você que está nos assistindo, imagine alguém que está construindo uma casa. Perfeito? Está construindo uma casa. Ela está em fase de obras. E talvez existam ainda problemas estruturais, certo? Nesse exemplo, imagina que antes do engenheiro fazer a vistoria, o proprietário assina lá. Geralmente acontece isso nessas empresas que você compra na planta, você vai fazer a vistoria. Imagina que você assina um documento dizendo que recebeu o imóvel em perfeitas condições, sem fazer a vistoria. Você percebe, doutora Maria José, o tamanho da encrenca? O tamanho do problema? Em determinadas situações, a confissão de dívida traz um efeito similar. Por quê? Ela pode reconhecer de maneira formal uma obrigação que ainda deveria ser analisada. Eventualmente, ela pode substituir contratos anteriores, pode incluir novas garantias, às vezes ampliar a responsabilidade dos sócios, pode trazer eventualmente avalistas que sequer existiam. Então, doutora, tudo isso muda completamente o cenário, a discussão jurídica. Com certeza. Mas então, nós estamos falando tanto em, de repente a gente está falando, o pessoal fala assim: nossa, eu jamais vou assinar uma renegociação. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando dos cuidados Claro, com a assinatura, que é um instrumento legal, jurídico, mas são os cuidados a claro. ser assinado, né? Outro ponto importante diante de tudo que o doutor falou é, então, qual deveria ser o próximo passo? Doutora, eu sempre digo que a melhor negociação, ela começa antes da negociação. Exatamente. Então, antes de se falar em descontos, em concessão de prazos, em parcelas, é preciso responder algumas perguntas. O banco realmente apresentou toda a documentação necessária? Veja só, a evolução da dívida, quem cobra precisa, de maneira detalhada, informar como que se chegou àquele número cobrado. Isso está suficientemente comprovado? Os encargos
Eles foram calculados corretamente? Veja, às vezes você está achando que você está tendo um desconto, que está levando uma certa vantagem, em algo que simplesmente você deveria ser cobrado. Não há que se falar em desconto. O desconto é não pagar, porque talvez seja indevido. Sim. É, então, assim, outra coisa extremamente importante, a gente vai falar na sequência, tem vários aspectos jurídicos, por exemplo, prescrição, dependendo do tamanho da dívida. Ontem nós estávamos com um cliente, ele apresentou para a gente uma cobrança que chegou para ele, é um caso não bancário, é de R$ 700.000. Existiu a relação e tudo mais, o cliente sabe que existiu, só que um fato nos chamou a atenção. São situações ocorridas no ano de 2019. Então, assim, eu não vou dizer que está prescrito, porque a gente ainda está estudando esse caso especificamente. Claro. Mas o que eu quero falar, doutora, é se o empresário, recebeu, se assusta, faz um acordo. Então tá me cobrando 700 mil aqui, ele disse que aceita 200. Poxa, mas a lei diz isso, eu não tô dizendo se a lei é certa ou se é errada, é o que tá na lei. E se tiver prescrito, você não tem que pagar nada. Então, doutor Marcelo, a melhor estratégia pode ser não, negociar naquele momento. É, pode ser, doutora. Exatamente. Isso, isso costuma às vezes causar surpresa. Sim, Porque as pessoas imaginam que o advogado, ele sempre vai recomendar processo. E, pelo menos aqui, e eu sei que é assim, vou defender aqui a nossa classe de advogados. Não o nosso escritório, mas a classe advogados. Não. Às vezes a gente recomenda ao contrário. Olha, sai disso daí, porque não vale a pena. Há casos, às vezes, que negociar imediatamente seja de fato a melhor seja solução, interessante. É a seja melhor interessante. estratégia. Às vezes, a melhor estratégia, na verdade, primeiro precisa entender a situação, às vezes passa alguns meses. Há casos em que a melhor estratégia seja apresentar uma defesa. Olha a questão da cliente, se ela se precipita, nós conversamos hoje, se ela se precipita, faz um acordo. A questão é que cada situação, ela exige uma estratégia diferente. O erro é imaginar que existe, doutora Maria José, uma resposta pronta para todo tipo de situação. Agora fazer uma pergunta difícil. Difícil não. Você consegue dar um exemplo de um exemplo concreto disso? Sim, sim, sim. Nós tivemos, doutora, recentemente um cliente empresarial, ele passou por uma demanda de 9 processos, 9 ações judiciais, do mesmo banco. Talvez a princípio, quando esse caso entrou no escritório, se a gente estivesse analisando pelo aspecto financeiro, talvez a melhor estratégia seria aceitar uma proposta de renegociação, de parcelamento, mas nesse caso, nós resolvemos fazer algo diferente. Primeiro, nós estudamos todos os contratos que esse cliente tinha com o banco, isso é um caso real. Analisamos a documentação. E aí, um dos processos especificamente nos chamou muita atenção. Nós questionamos judicialmente a cobrança. Era um cartão, veja só, era uma empresa e ele tinha um cartão empresarial. E o processo veio muito. Vou falar a palavra aqui, veio muito estranho. A gente percebia que havia carência de documentação. A primeira coisa que a gente fez foi questionar essa ação específica. E esse processo ele foi julgado totalmente improcedente. A partir desse ponto, doutora, mudou o equilíbrio da negociação. O banco passou a negociar esse caso numa posição completamente diferente. E qual foi o resultado, doutor? Doutora, no encerramento da estratégia, essa dívida ela já passava ali a casa de R$ 1,5 milhão de reais, R$ 1,5 milhão. Após essa primeira vitória que nós tivemos na justiça, de uma ação julgada totalmente improcedente, está dentro dos 20 milhões que nós comentamos, de ações serem julgadas totalmente improcedentes. Nós conseguimos fazer um acordo por, acho que foi algo na casa de 80 mil, se não me falha a memória, 79, 81. A gente está falando aqui de quase aproximadamente 95% de desconto. Você pode ter certeza que a primeira proposta apresentada pelo banco não foi essa. E esse resultado, doutora Maria José, ele não nasceu da negociação. Veja, tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Ele nasceu da estratégia, de analisar a documentação. E a negociação, sim, foi uma consequência. Doutor Marcelo, agora eu vou fazer uma pergunta que é claro, né, a gente sabe disso porque nós comemoramos a cada vitória, a cada centavo
economizado para o cliente é uma vitória para nós, né. Essa é a realidade. E a gente briga muito por isso. Cada centavo daquilo que não é devido, né? Esse Exatamente, é a exatamente. E aí, qual que é a média de descontos hoje que o escritório vem praticado, e levado de economia para os nossos clientes? doutora, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, por quê? Mas eu não vou fugir da resposta. Não, não pode. Por quê? Evidentemente, cada instituição bancária tem a sua política de crédito, cobrança, de renegociação, mas nós podemos estabelecer algumas premissas que elas são, válidas e que todos os bancos usam. Então, por exemplo, qual o tempo da dívida? Evidentemente, uma dívida que acabou de nascer, isso é para qualquer coisa. Muito dificilmente, não só na área bancária ou não bancária, o executado vai conseguir uma boa negociação de cara. Evidentemente, o credor ele vai exaurir ali todas as possibilidades no processo. Ele também tem o direito de receber, e ele vai querer receber no Claro. limite daquilo que ele está cobrando. Então, assim, o tempo de dívida influencia muito. Outra coisa que influencia sobremaneira, se essa operação tem garantia, se tem um aval, quem é A esse aval, origem da a dívida. origem, se tem algum bem atrelado. Veja só, se tem um imóvel, a negociação fica deslocada. Por que o credor vai dar desconto se ele sabe que ele tem uma garantia de um imóvel? Então, todas essas situações, se existem bens penhoráveis ou não no processo. O que a gente tem visto aqui no escritório, eu não vou me furtar aqui da resposta, a gente tem conseguido algo entre 40, 50, em algumas situações extremas, com 90, 95. Esse caso agora, do cliente que nós demos o exemplo das 9 ações bancárias, foi aproximadamente 95%. Tivemos casos de 100%. E tivemos casos de 100%. Esses processos todos que foram julgados improcedentes, os clientes não pagaram nada. Foi 100% de êxito. Exatamente, é uma vitória. Então, doutor Marcelo, não existe uma resposta única para, a pergunta se vale a pena ou não negociar imediatamente. Não tem uma receita de bolo que diz sim ou não, não é isso? Sim, o empresário, eu falo que ele tem que fazer pelo menos 6 perguntas. Quando ele está enfrentando essa situação de cobrança, antes de fazer um acordo, uma negociação, ou mesmo esteja enfrentando uma ação judicial. Primeira pergunta: o banco realmente demonstrou a origem dessa dívida? Os cálculos estão corretos? Existe alguma Veja só, nós citamos o caso aqui da nossa cliente de um seguro prestamista. Existe alguma estratégia ou alguma tese defensiva que pode eventualmente vir a extinguir por completo essa cobrança? Estou assumindo novas garantias? Olha só, é uma pergunta que o empresário tem que fazer. Estou colocando o meu patrimônio pessoal em risco ou dos meus sócios? E, doutora, a principal, essa assinatura, essa confissão de dívida, essa renegociação, vamos falar em confissão de dívida. Confissão de dívida parece um pouco, qualquer nome que seja. Essa renegociação, ela fortalece, olha a pergunta, ela fortalece a minha posição ou eu somente estou dando elementos e mais provas para a parte contrária? É uma reflexão. É uma reflexão. Então, a maior decisão de uma negociação bancária nem sempre é aceitar ou recusar um desconto, né, por tudo que nós estamos falando aqui. Porque, ela acontece, como o doutor colocou, antes da negociação, quando o empresário decide se vai ou não assinar um documento sem compreender os seus efeitos jurídicos. Claro. O que existe, doutora, é estratégia. O processo, ele é um jogo de xadrez. Às vezes, há situações em que negociar imediatamente é a melhor solução, mas nem sempre. Em outras, a defesa técnica, ela pode melhorar, inclusive, a posição do devedor na negociação. O fato de haver uma defesa técnica no processo. O que a gente não pode fazer é inverter essa ordem, Claro. porque depois você perde a oportunidade de se defender. Primeiro a gente precisa compreender a relação jurídica. Depois a gente escolhe a estratégia. E aí, só então a gente decide se negociar vale a pena ou não.